Então, continuando a leitura do Sri Chaitanya Charitamrita, estamos lendo na seção Madhya Lila, capítulo 12, a limpeza do templo de Gundicha. Hoje vamos ler a partir do verso 136. Devemos chegar até o final do capítulo. Desse capítulo. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Todas as glórias a Sri Chaitanya Mahaprabhu, todas as glórias a Nityananda Prabhu, todas as glórias a Advaita Acharya Prabhu. E todas as glórias a todos os devotos que seguem Sri Chaitanya Mahaprabhu. Gaura Bhakta Vrinda. Então, recordando o assunto da na sessão passada, foi o mutirão. Mutirão que Chaitanya Mahaprabhu organizou para limpar, fazer uma limpeza geral, assim, limpeza do teto, das paredes, do chão, do pátio, dos jardins, na frente da rua. Então foram centenas de devotos ali. Buscavam água no lago Indradyumna Sarovara, que fica mais ou menos perto ali, com potes de barro. 100 potes de barro que o superintendente do templo arranjou para fazer essa tarefa. E vassouras, assim. E Chaitanya Mahaprabhu dava o exemplo, ele que se empenhava mais, né? Juntaram todo o lixo, todo o cisco, né? E Chaitanya Mahaprabhu pessoalmente pegava aquele monte assim, levava e depositava onde que era o lugar adequado, né? Então nós vimos todo esse passatempo, chegou até a conclusão do passatempo. Então, quando acabaram de lavar o templo de Gundicha, eles prosseguiram para um templo que fica próximo, um templo pequeno, de Nrsimhadeva. Vamos lavar também. E diz assim, Sri Chaitanya Mahaprabhu também limpou tanto interna quanto externamente o templo de Nrsimhadeva. Por fim, descansou alguns instantes, após o que começou um Sankirtana. Assim, né? Depois de um trabalho árduo, como tiveram, né? Então, o próximo evento foi um grande Sankirtana. Todos os devotos realizaram o canto congregacional em volta de Chaitanya Mahaprabhu. O Senhor, tal qual um leão enlouquecido, Mata Simha Sama, tal qual um leão enlouquecido, ficou dançando no centro. Como de costume, ao dançar, Chaitanya Mahaprabhu manifestava
sueda, transpiração, campa, tremor, vaivarnyashru, palidez, lágrimas, pulaka, lágrimas, e hunkara, uivos, uivos ou rugidos, assim. Na verdade, as lágrimas que caíam de seus olhos umedeciam seu corpo e de todos os que estavam perto dele. Olha só. Jorrava, assim, jorrava lágrimas. Impressionante isso, né? Assim dos olhos saíam assim jatos de água, de lágrimas. Dessa maneira, os corpos de todos os devotos ficaram lavados com as lágrimas que caíam dos olhos de Chaitanya Mahaprabhu. As lágrimas jorravam como se fossem chuvas do mês de Shravana. Essa é a época das monções, né? Mahaucha Sankirtaneya Kasha Bharila Prabhura Udhandanritye Bhumikampa Haila. O céu encheu-se com o cântico portentoso e sonoro do Sankirtana, e a terra tremia devido aos pulos e à dança de Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu sempre gostava de ouvir Swarupa Damodara cantando bem alto. Por isso, quando Swarupa Damodara cantava, Chaitanya Mahaprabhu dançava e pulava alto de alegria. Quer dizer, nada como um kirtana bem cantado, né? Isso daí é muito empolgante, né? Quando se reúne devotos que têm assim habilidade no kirtana, sabem assim levar o ritmo e a pessoa não tem ninguém que fica assim parado. Todo mundo começa a se mexer, porque isso daí, essa realização de kirtana tem que ser assim, o devoto tem que se soltar, né? Tem que soltar, sabe? Isso faz parte da realização da consciência de Krishna. Se o devoto está preso assim, não, isso daí não é meu temperamento, né? Tem muitos que falam assim, eu sou muito tímido, eu não. É a hora de mudar, sabe, todo o seu temperamento, né? É a hora, tem que entrar no humor do Kirtana. Tem que entrar no humor do Kirtana, senão você vai ficar na plataforma mental. Assim. Então é uma ciência, né? Do Kirtana é muito poderoso, né? É um método, é um processo poderoso assim da consciência de Krishna, né? Não é à toa que Chaitanya Mahaprabhu dá tanta importância para esse Sankirtana. Assim, Chaitanya cantou e dançou demoradamente. Por fim, dando-se em conta das circunstâncias, parou. Já estava demais, né? Passou da conta. Então, Chaitanya Mahaprabhu pediu para que Shri Gopala, filho de Adwaita Acharya, dançasse. Olha só, vamos ver. Preste atenção o que vai acontecer aqui, ó. Olha só. Enquanto dançava em amor estático, Shri Gopala desmaiou e inconsciente caiu no solo.
Quando Sri Gopala desmaiou, Advaitacharya, seu pai, colocou-o apressadamente em seu colo. Ao ver que lhe faltava a respiração, ele ficou muito agitado. Advaitacharya e os outros começaram a cantar o santo nome do Senhor Nrsimha e a borrifar água. O canto foi tão estrondoso que dava a impressão de que todo o universo tremia. Após algum tempo, ao ver que o rapaz ainda não recuperava a consciência, Advaitacharya e outros devotos começaram a chorar. Aí vem o milagre. Chaitanya Mahaprabhu então colocou sua mão no peito de Sri Gopala e disse bem alto: Gopala, levanta-te. Então logo ouviu a voz de Chaitanya Mahaprabhu, Gopala voltou a si. Então todos os devotos começaram a dançar e cantar o santo nome de Krishna. Aí Krishnadas Kaviraj Goswami comenta: esse incidente foi descrito em pormenores por Vrindavana Das Thakura. Portanto, só descrevi sucintamente. Mas deu recado, né? Foi forte, né? Após descansar, Chaitanya Mahaprabhu e todos os devotos foram tomar banho. Após banhar-se, Chaitanya de pé na margem do lago, certamente esse Indradyumna Sarovara, não diz aqui, mas eu estou supondo. Tem outro lago ali perto, Narendra Sarovara. Um dos dois. Após banhar-se, Chaitanya, de pé à margem do lago, vestiu roupas enxutas. Ele deve ter suado, e as lágrimas e tudo, estava com as roupas ensopadas, né? Após prestar reverências ao Senhor Nrsimhadeva, cujo templo ficava perto dali. Então, esse Indradyumna Sarovara. Aí, Chaitanya Mahaprabhu entrou num jardim. Naquela época tinha muitas áreas livres ali, né? Hoje em dia está tudo construído, né? Não é assim tanta facilidade, né? Não se encontra esses jardins naturais, né? Como naquela época. No jardim, Chaitanya Mahaprabhu sentou-se com os outros devotos. Então, Vaninata Raya, vocês já sabem, se lembram, né? Irmão de Ramananda Raya, que o pai dele, Bhavananda Raya, ordenou que seu filho mais novo, Vaninata Raya, servisse Chaitanya Mahaprabhu o que ele quisesse. Então Vaninata Raya apareceu trazendo consigo diferentes variedades de Mahaprasada do Senhor Jagannatha. Quer dizer, enquanto os devotos estavam fazendo Sankirtan, enquanto estavam lavando o templo de Nrsimha, e até o final no Guntite, ele estava lá providenciando, né? Falei, poxa, os devotos estão fazendo muitas atividades, vai dar fome, né? Então organizou para que viesse essa Mahaprasada assim em quantidade. É muita quantidade, sabe? Eu já vi assim caminhãozinho enchendo de Mahaprasada, levando para algum lugar, assim, potes grandes, todo de arroz, de sabji, etc.
Tanto Kashmishra é o guru do rei, quanto Tulasi, o superintendente do templo. Já estamos falando nesse superintendente do templo, né? Mas primeira vez que aparece o nome dele, Tulasi. Então, o superintendente do templo, assim, o rei Prataparudra falou, olha, vocês têm que providenciar tudo que Chaitanya Mahaprabhu precisar. Então, trouxeram Mahaprasada suficiente para alimentar 500 pessoas. Vendo a grande quantidade de prasada que constituía de arroz, bolos, arroz doce e uma variedade de preparações de legumes, quer dizer, o sabji, né? Chaitanya Mahaprabhu ficou muito satisfeito. Aqui, Prabhupada traduziu, tem uma palavra pitha, anapita pana, arroz, bolos e arroz doce. Bolos não é bolos como a gente conhece, não. Porque naquela época não tinha forno. Não fazia nada de forno, não tinha pão. Não fazia pão. Tinha chapati, né? Chapati, puri e outras preparações assim. Mas Prabhupada disse aqui bolos. Não sei o que esse bolo representa assim, na culinária, né? Tem uma coisa interessante na culinária do templo de Jagannatha, que, por exemplo, não usa tomate. Agora, por que não usa tomate? Porque tomate é um vegetal que foi importado, não é originário da Índia, não. Então, naquela época não tinha tomate. Eles usam só os vegetais e as frutas que tinha naquela época. Coisas que depois foram introduzidas na Índia, assim, pela essa assim, globalização, quer dizer, isso já vem de muito tempo, né, que o tomate entrou na Índia, mas naquela época, há milênios, não tinha tomate. Então, eles não abrem mão, eles só usam os legumes que tinha naquela época, até hoje. Não introduzem nada. Então aqui depois vem a descrição dos devotos que estavam presentes, entre os devotos presentes, Chaitanya Mahaprabhu encontravam-se Paramananda Puri, Brahmananda Bharati, Advaitacharya e Nityananda Prabhu. Esses eram os sêniors, né? Assim. Depois tinha Acharya Ratna, Acharya Nidhi, Srivasa Thakura, Gadadhara Pandita, Shankara, Nandanacharya, Raghava Pandita, Vakreshwara. Esses também estavam presentes. Recebendo a permissão de Chaitanya, Sarvabhauma Bhattacharya sentou-se. Chaitanya Mahaprabhu e todos seus devotos sentados em plataformas elevadas estavam em assentos de madeira. Fizeram um arranjo ali para tomar prasada. Deve ter sido ao ar livre, na beira do lago, uma coisa assim, né? Mas fizeram assim uma plataforma mais elevada assim, e os devotos aqui é descrito: dessa maneira todos os devotos sentaram-se para almoçar, colocando-se um ao lado do outro em filas organizadas. Isso é a cultura da Índia até os dias de hoje, assim, né? Distribuição de prasada, faz aqui, todo mundo senta no chão aqui, deixa um lugar assim para os que estão servindo
transitarem, e assim todo mundo recebe seu prato ou folha de bananeira, ou então tem uns pratos que são assim feitos de folha, assim, amarrado uma nas outras aqui, e prensado. Isso é muito comum também. Não sei se naquela época não devia ter, não. Nessa região aí é bananeira mesmo, folha de bananeira no chão. Chaitanya Mahaprabhu chamava insistentemente Haridasa, Haridasa. E foi quando Haridasa, postado à distância, falou o seguinte. Haridasa não se aproximava assim, não. Haridasa disse que se Chaitanya Mahaprabhu tome sua refeição com os devotos. Além do mais, já que eu sou abominável, não mereço sentar-me entre vós. Mais tarde, Govinda trar-me-á praçada e tomá-la-ei fora do jardim. Ele sempre falava assim, mas ele é esperto, né? Ele falou, o Govinda vai me trazer a praçada depois que vocês comerem, porque ele sabia, o Govinda ia trazer a Maha praçada de Chaitanya. Que Chaitanya está ali comendo coisa. Então, o que sobrar de Chaitanya, aí o Govinda vai levar para o Haridas Thakura, né? Ele é esperto, né? É humilde também, né? Se coloca assim numa posição muito baixa. Então, sabendo o que se passava em sua mente, Chaitanya Mahaprabhu não chamou mais, não. Deixa o Haridas lá, deixa ele lá. Aí outros devotos, como Sarupa Damodara Goswami, Jagadananda, Damodara Pandita, Kashishvara, Gopinata, Vaninata e Shankara, eram os servidores da praçada. E a intervalo os devotos cantavam os santos nomes, né? Porque tem que servir assim, 100, 200 devotos assim, né? Com todas as preparações e todo mundo espera. Aí, enquanto estão esperando, estão cantando. Aí faz o sinal, canta Sarirá, Vidyajal, Jodendriya, Tarrekal, aí todo mundo começa a comer ao mesmo tempo. Esse é o padrão. Outrora, o Senhor Shri Krishna tomara sua refeição na floresta e Chaitanya Mahaprabhu lembrou-se desse mesmíssimo passatempo. Krishna tomando praçada junto com seus amiguinhos vaqueirinhos na floresta. Só em lembrar-se dos passatempos do Senhor Krishna, Chaitanya Mahaprabhu ficou tomado de amor estático. Entretanto, considerando o tempo e as circunstâncias, permaneceu um tanto paciente, né? Ele não deixou que essas sensações, esses sentimentos assim aflorassem, né? Chaitanya Mahaprabhu disse, dai-me a preparação de legumes simples, chamada Lafra Vyanjana. E a todos os devotos oferecei as melhores preparações, tais como bolos, arroz doces e amrita gútica. São termos da culinária da região, né? Culinária Oriya, do estado de Orissa, né? Aqui Prabhupada explica que Lapra Vyanjana é uma mistura de vários legumes verdes, preparados todos juntos.
Frequentemente junta-se ao arroz e distribui-se entre pessoas pobres. Chaitanya é uma preparação simples, né? Chaitanya falou assim, dá para mim essa preparação e o que é especial dá para os devotos. Amrita Gutika é uma preparação de puro espesso misturado com leite condensado, então é doce. Amrita quer dizer néctar. Também conhecida como Amrita Rasavali. Sendo onisciente, Chaitanya Mahaprabhu sabia que espécie de preparação cada pessoa preferia. Olha só, ele sabia o que um gostava e o outro gostava. Um gostava mais de doce, outro mais de salgado, outro disso e daquilo. Portanto, fazia com que Swarupa Damodara os satisfizesse plenamente, distribuindo-lhe essas preparações. Dá mais dessa coisa para Advaitacharya aqui, olha, ele gosta disso. Olha só. Só Chaitanya mesmo, né? Como ele se cuidava assim dos devotos, né? Ao começar a distribuir prasada, Jagadananda colocou inopinadamente todas as preparações de primeira classe no prato de Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu tinha falado assim, só quero uma coisa simples aí, vai ser um vegetalzinho simples, um pouco de arroz aqui, tá bom para mim. Mas Jagadananda, ele queria sempre dar o máximo e o melhor para Chaitanya. Então ele vinha com todas as preparações e colocava ali no prato de Chaitanya. Ao receberem seu prato de prasada tão especial, Chaitanya Mahaprabhu ficou externamente irritado. Falei, não queria isso aí, pô. Mesmo assim, ao ver as preparações sendo colocadas em seu prato, ora por artimanha, ora à força, Chaitanya ficou satisfeito. Falou, tudo bem. Assim. Quando o alimento era assim servido, Chaitanya Mahaprabhu ficava olhando por algum tempo. Com medo de olha só como é que o jogo psicológico aí, né? Das reações, assim, reações mínimas, né? Colocando preparações assim na frente, no prato, né? Aí quando o alimento assim era servido, Chaitanya Mahaprabhu ficava olhando por algum tempo. Assim, como ou não como? Com medo de Jagadananda, por fim comia algo. Se eu não comer, o Jagadananda, ele diz aqui, Chaitanya sabia que se não comesse o alimento oferecido por Jagadananda, esse certamente jejuaria. Chaitanya não comeu o que eu dei para ele? Vou jejuar. Temendo isso, Chaitanya Mahaprabhu comia um pouco da preparação que Jagadananda tinha oferecido, né? Então, Swarupa Damodara Goswami trouxe alguns doces muito deliciosos, né? E colocando perante a Chaitanya, ofereceu-os a ele, né? Tem os famosos lados, né? Doces assim, grandes. Tem o Malpuri. Malpuri é uma especialidade, é um doce assim, não sei explicar, né? É um tipo de farinha assim, que vai numa calda e tudo assim, Malpuri. Depois tem aquela que até hoje, né? Hoje é a marca registrada dos doces de Jagannatha Puri, assim, a língua de Jagannatha, né? Que é assim uma preparação assim de farinha assim folheado, né? Que frita, sei lá, com açúcar e tudo ali, sabe? E aí fica tudo sequinho assim, né? E dá para conservar assim vários dias, né? Os devotos que vão lá e compram e trazem, inclusive, para seus países, para distribuir para todo mundo, né?
É assim. Então, o Swarupa Damodara trouxe os doces, né? Então, o Swarupa Damodara disse, por favor, pega só um pouquinho dessa Mahaprasada. Sente por que o Senhor Jagannatha aceitou-a. Confirma aí. Por que essa oferenda foi aceita por Jagannatha? Deve ter sido assim, deve estar muito bem feita, né? Muito deliciosa, né? Tendo dito isso, Swarupa Damodara Goswami colocou um pouco dessa preparação perante o Senhor, e esse por afeição, ele nem queria, mas por afeição comeu. Swarupa Damodara e Jagadananda insistiam em oferecer algumas preparações para Chaitanya. Assim eles comportavam-se afetuosamente com o Senhor. Não era sempre que isso acontecia. Chaitanya fez com que Sarvabhauma Bhattacharya se sentasse à sua esquerda, do seu lado. E ao ver o comportamento de Swarupa Damodara e Jagadananda, Sarvabhauma sorriu. Sarvabhauma estava ali, viu como é que eles interagiam, né? Queriam assim satisfazer Chaitanya de todas as maneiras, né? Então Sarvabhauma Bhattacharya sorriu. Era desejo do Sr. Chaitanya Mahaprabhu oferecer a Sarvabhauma Bhattacharya alimentos de primeira classe. Portanto, por afeição, ele mandou que os devotos repetidas vezes enchessem seu prato de preparações de primeira classe. Porque tem aquelas preparações assim para mais de quantidade, né? Arroz, dal, alguns subs, né? Inclusive, quando os devotos ocidentais vão lá em Jagannath Puri, eles sempre contratam alguém para entrar lá no templo para buscar a Mahaprasada, mas tem que se saber fazer isso, né? Porque aí você dá um dinheiro na mão de alguma pessoa para eles comprarem lá para trazer para o grupo de devotos, né? E ele só traz essas coisas assim mais simples, né? Arroz, dal e coisas assim, e as outras preparações, porque são mais baratas assim no templo, né? Você tem que pagar, né? Mas não traz muita variedade não, sabe? Para eles ficarem com um pouco mais de dinheiro para eles e tudo. Então tem que saber isso, né? Tem que dar instruções. Ó, traz isso. Quero isso aí, sabe? Aí eles veem que você entende da coisa, aí trazem. Então assim. Gopinath Acharya também trouxe preparações de primeira classe, enquanto falava palavras doces, ofereceu-os a Sarvabhauma Bhattacharya, né? Ele também estava servindo ali. Após servir prasada de primeira classe a Bhattacharya, Gopinath Acharya disse: simplesmente imaginai qual deve ter sido o comportamento mundano anterior do Bhattacharya. Vede só como atualmente ele goza de bem-aventurança transcendental. Gopinath Acharya, como sabemos, era cunhado de Sarvabhauma Bhattacharya, né? Srila Prabhupada explica. Anteriormente, Sarvabhauma Bhattacharya fora um Smarta Brahmana, isto é, aquele que segue estritamente os princípios védicos na plataforma mundana. Nessa plataforma, ninguém consegue acreditar que Prasada seja transcendental, que Govinda seja a forma original da Suprema Personalidade de Deus, ou que o Vaishnava seja uma pessoa liberada. Essas considerações transcendentais estão fora da jurisdição do erudito comum, que se dedica ao estudo dos Vedas. A maioria desses eruditos é chamado de Vedantistas.
Os pseudo-seguidores da filosofia Vedanta consideram que a verdade absoluta é impessoal. Eles também creem que, tendo nascido em determinada casta, uma pessoa não pode mudar de casta até que morra e renasça. Os Martas Brahmanas também rejeitam o fato de que Mahaprasada, o alimento oferecido à deidade, seja transcendental e sem nenhuma contaminação material. Originalmente, Sarvabhauma Bhattacharya submetia-se à plataforma mundana, a todas as regras e regulações dos princípios védicos. Aqui Gopinath Acharya deixa ver como a misericórdia imotivada de Chaitanya Mahaprabhu convertera Sarvabhauma Bhattacharya. Estando convertido, Sarvabhauma partilhava da praçada com os Vaishnavas. Com efeito, ele estava sentado ao lado de Chaitanya Mahaprabhu. Vocês se lembram de quem acompanhou os outros capítulos anteriores? Esse capítulo foi muito importante, a conversão de Sarvabhauma Bhattacharya. Foram umas 2 ou 3 sessões, hein? Assim que Chaitanya Mahaprabhu chegou em Jagannatha Puri, ele teve essa conversão de Sarvabhauma Bhattacharya, que era nada mais, nada menos do que um dos principais intelectuais da Índia naquela época. Não é pouca coisa, não. Não era pouca coisa, não. Bem, prosseguindo, Sarvabhauma Bhattacharya replicou: Eu não passava de um lógico de pouca inteligência. No entanto, por tua misericórdia, fui agraciado com essa soberba perfeição. A não ser Chaitanya Mahaprabhu, continuou ele, quem é tão misericordioso? Ele converteu um corvo em garuda. Quem poderia ser tão misericordioso? Então ele diz que antes ele era como um corvo, agora era como um garuda que recebeu a misericórdia. Ele continua falando: associado aos chacais da lógica, eu vivia uivando um retumbante beu-beu. Esse beu-beu é mais ou menos que blá blá blá. Vamos ver assim, eu vivia uivando um retumbante blá blá blá, quer dizer, falando coisas eruditas e tudo, mas sem atingir a essência da vida. Agora eu uso a mesma boca para cantar os santos nomes de Krishna e Hari. Antes era só blá blá blá. Agora eu participo do Kirtana. Ele continua falando: ao passo que antes me associava com estudantes de lógica, todos não devotos, agora estou submerso nas ondas do oceano nectário da associação dos devotos. Falou assim, né? Então Chaitanya Mahaprabhu replicou: desde teu nascimento anterior tens sido conscientes de Krishna. Assim teu amor por Krishna é tão grande que pelo simples fato de estarmos em tua companhia, estamos todos desenvolvendo consciência de Krishna. Quer dizer, Chaitanya Mahaprabhu sempre coloca os seus associados assim para cima, né? Ele não se arroga assim de ser aquele que está dando misericórdia. Não, ele está recebendo misericórdia dos devotos. Olha só. Aí Krishnadas Kaviraj Goswami ele comenta assim, ninguém dentro destes 3 mundos, quando fala em 3 mundos, é a divisão do universo entre superior, intermediário e inferior. Esses são os 3 mundos. Então ele diz, ninguém dentro desses 3 mundos
mais do que Sri Chaitanya Mahaprabhu, estão sempre tão desejosos de intensificar as glórias dos devotos e dar-lhes satisfação. Então Chaitanya Mahaprabhu pegou toda a Maha Prasada, né? Que era Maha Prasada de Jagannatha e depois virou Maha, a Maha de Chaitanya, né? Tais como os bolos e arroz doce, distribuiu a todos os devotos, chamando um de cada vez, né? Mas que nada os doces, né? Já tinham feito a refeição. Advaitacharya e Nityananda Prabhu sentaram-se lado a lado. Esses dois aí, eles quando estão juntos, eles ficam se bicando, né? É o humor deles, né? Então vamos ver qual foi a provocação de Nityananda fica provocando ele, né? Fica provocando, né? Vamos ver. Advaitacharya e Nityananda Prabhu sentaram-se lado a lado, enquanto se distribuíram a praçada. Ocuparam-se numa espécie de contenda jocosa. Hoje quem começou foi a Advaitacharya, não foi Nityananda não, foi a Advaitacharya que provocou, olha só. Provocação jocosa, né? Primeiro Advaitacharya disse: estou sentado na mesma fila de um mendicante desconhecido e comendo com ele, não sei que espécie de destino me agrada. Chaitanya Mahaprabhu está na ordem de vida renunciada. Logo ele não conhece discrepâncias. Na verdade, um sannyasi não é afeitado ao comer comidas procedentes de onde quer que seja. De acordo com os Shastras, não é contraditório que um sannyasi coma na casa de outrem. Entretanto, para um chefe de família brahmana, essa espécie de hábito é condenável. Não é adequado ao chefe de família fazerem refeições com aquele cujo nascimento, família, caráter e comportamento progressos são ignorados. Provocou Nityananda, né? A gente já tratou disso lá atrás, né? Quando Nityananda chegou em Navadvipa, né? Ele não é dali da região, né? Ele nasceu ele nasceu na Bengala, mas mais ao norte, né? Na vila de Ekachakra, né? E estava viajando por todos os lugares. Depois ele aí chegou em Navadvipa e se incorporou ao grupo de Chaitanya, né? E ficou até o final, né? Chaitanya considerava ele como seu irmão, né? Então Advaitacharya falando assim: poxa, eu estou sentado aqui, uma pessoa do meu lado aí que eu nem sei quem é, não sei qual é a origem dele, coisa e tal e tudo, isso daí, pô, não é legal. Aí Nityananda imediatamente reagiu a Advaitacharya dizendo: e tu, és um mestre de impersonalismo monista? E a conclusão monista é um verdadeiro empecilho ao serviço devocional puro e progressivo. Aquele que participa de tua filosofia monista impessoal não aceita nada senão Brahman uno. És um monista de peso, e eu estou comendo a teu lado. Dessa maneira não sei por que influências minha mente passará. Assim, né? Um atiçou o outro, né? Dizendo: poxa, estou aqui comendo ali uma pessoa aqui do meu lado que eu não sei nem qual é a ascendência dele, coisa assim. Eu acho que isso não é bom não, né?
Aí Nityananda, pô, eu tô aqui, eu tenho um personalista aqui do meu lado, aqui, pô, isso vai estragar toda a minha digestão. Assim. Assim, ambos continuaram conversando e elogiando-se mutuamente, embora tal elogio parecesse negativo, pois dava a impressão de que eles trocavam palavrões, insultos, né? Bem, isso daí é a lila dos dois, né? É a lila entre Advaitacharya e Nityananda. Sempre assim. Em seguida, convocando todos os Vaishnavas, Chaitanya Mahaprabhu distribuiu Mahaprasada como se borrifasse néctar. A esse ponto, o simulacro de contenda entre Advaitacharya e Nityananda Prabhu ficou cada vez mais delicioso. Assim, eles continuaram, né? Aqui não está descrito, só descreveu esse, mas eles não dava o braço a torcer, não. Não levava esses insultos para casa, não, né? Mandava de volta, né? Bem, após almoçarem, todos os Vaishnavas levantaram-se e cantaram o santo nome de Hari, e o ruído estrondoso encheu todos os sistemas planetários superiores e inferiores. Depois disso, Chaitanya Mahaprabhu ofereceu guirlandas de flores e polpa de sândalo a todos os seus delicados associados pessoais. Isso Vaninata Raya deve ter providenciado. Chaitanya falou assim, ó, traga tantas guirlandas aqui, eu vou dar para os devotos. As 7 pessoas encabeçadas por Swarupa Damodara que estavam servindo prasada aos demais, tomaram então suas refeições dentro da sala. É assim, né? Tem um grupo servindo os devotos. Depois que os devotos acabaram, aí eles vão tomar prasada. Govinda separou alguma marra prasada deixadas por Chaitanya Mahaprabhu e guardou-os cuidadosamente. Mais tarde entregou uma porção dessa marra prasada para Haridas Thakura. A Suprema Personalidade de Deus plenamente independente realiza diversas classes de passatempos. O passatempo de lavar e limpar o templo de Gundicha é apenas um deles. O dia seguinte marcava a comemoração do festival de Netrotsava. Este grande festival era a vida e alma dos devotos. O que é esse festival Netrotsava? Diz que Srila Prabhupada explica que após a cerimônia de banho do Sr. Jagannatha, Snana Yatra, durante 15 dias que precede a cerimônia de Ratha Yatra, a procissão de Ratha Yatra, o corpo do Senhor Jagannatha, após ser lavado, necessita de nova pintura. Isso é conhecido como Anga Raga. O festival de Netrotsava, comemorado pomposamente na madrugada do dia de Navayovana, constitui a vida e alma dos devotos. Quer dizer, quando acaba esses períodos de 15 dias, um festival na madrugada, quer dizer, deve ser no Mangalartik, né? Lá para as 4 horas da manhã, 4h30, né? Que Jagannatha aparece já com a pintura renovada. Olha só. Netra quer dizer olhos, né? Netrutsava. Utsava quer dizer festival.
Então aqui diz que constitui a vida e alma dos devotos, esse festival de Netrotsava. Durante 15 dias, por não poderem ver a deidade do Senhor Jagannatha, todos ficaram muito tristes, mas ao verem o Senhor por ocasião do festival, a felicidade voltou a reinar em seus corações. Naquela ocasião, Chaitanya Mahaprabhu, muito feliz, levou todos os devotos consigo e visitou o templo do Senhor Jagannatha. Quando Chaitanya Mahaprabhu foi visitar o templo, Kashishvara, a gente falou dele, né? Quando Govinda, ele chegou em Jagannatha Puri, ele falou assim, Kashishvara também está vindo aí, só que ele antes foi visitar alguns lugares de peregrinação, mas está chegando, e chegou logo depois, né? Então Kashishvara caminhava na frente, contendo o ânimo das multidões, e Govinda caminhava atrás, levando, cheios de água, os cântaros dos sannyasis. Quer dizer, no templo, o templo tem uma afluência muito grande, né? O templo de Jagannatha, né? Vem peregrinos de toda parte, né? Então tem a porta estreita, né? E assim, tem muita gente, uns entrando, outros saindo e tudo. Então Kashishvara ia na frente, assim, abrindo assim a multidão e tudo para Chaitanya passar. E Govinda vinha atrás trazendo uma lota, né? Um jarro com água, assim, Caranga é uma espécie de pote d'água carregado especialmente pelos sannyasis mayavadis e que todos os outros sannyasis geralmente carregam. Ao dirigir-se ao templo, Chaitanya Mahaprabhu tinha à sua frente Paramananda Puri e Brahmananda Bharati. E ao seu lado estava a Swarupa Damodara e Advaitacharya. Esses devotos sêniores, né, estavam assim, sempre juntos de Chaitanya. Em grande expectativa, todos os demais devotos entraram com ele no templo de Jagannatha. Devido ao intenso desejo de ver o Senhor, todos negligenciaram os princípios regulativos e só interessados em ver o rosto do Senhor foram ao local onde fazem as oferendas. Por exemplo, como diz aqui, que quebraram os princípios regulativos vigentes da adoração à deidade. Por exemplo, a ninguém é permitido entrar no aposento onde se oferece alimento ao Senhor Jagannatha. Entretanto, no caso em questão, estando muito ansiosas, já que não viam Jagannatha fazia 15 dias, todas as pessoas transgrediram os princípios regulativos e entraram no aposento. Devia ter muita gente, né? Porque ficou 15 dias sem darshana, né? Então todos queriam ir lá assim, né? Não só os devotos da Bengala, mas também os devotos lá de Orissa mesmo, né? Chaitanya Mahaprabhu estava muito sedento de ver o Senhor Jagannatha e seus olhos tornaram-se como 2 abelhões a sorverem o mel dos olhos de lótus do Senhor Jagannatha, que é o próprio Krishna. Os olhos do Senhor Jagannatha superavam a beleza de viçosas flores de lótus. Seu pescoço resplendia tanto quanto um espelho de safiras. Linguagem poética, né?
O queixo do Senhor, de uma tonalidade amarelo clara, vencia a beleza da flor banduli. Isso intensificava a beleza de seu doce sorriso, que lembrava refulgentes ondas de néctar. Aqui está se descrevendo a Murti de Jagannatha, né? Sri Mukha Sundara Kanti Bhade Kshane Kshane Kotibhakta Netra Bringa Kare Madhupane. O fulgor de seu belo rosto aumentava a cada momento, e os olhos de centenas de milhares de devotos, tal qual abelhões, sorviam-lhe o mel. É realmente impressionante Jagannatha assim, ver Jagannatha assim ao vivo, né? É impressionante, né? Assim, a Murti de Jagannatha assim, muito grande, assim, tem uns 2 metros de altura, sei lá. E é impressionante mesmo, é uma sensação. À medida que os olhos dos devotos punham-se a beber o mel nectário do rosto de lótus do Senhor, a sede aumentava, assim os devotos fixavam constantemente seus olhos no Senhor Jagannatha. Assim Chaitanya Mahaprabhu e seus devotos gozaram de bem-aventurança transcendental ao verem o rosto de Jagannatha. Isso prolongou-se até o meio-dia. Como de costume, manifestaram sintomas de bem-aventurança transcendental no corpo de Chaitanya Mahaprabhu. Ele transpirava e tremia, e uma constante torrente de lágrimas caía de seus olhos. No entanto, Chaitanya continha as lágrimas de modo a não lhe impedirem de ver o rosto do Senhor Jagannatha. A contemplação do rosto do Senhor Jagannatha só era interrompida ao se lhe oferecer alimento, porque aí fechava-se o altar. Logo em seguida, novamente olhavam para o seu rosto. São 54 oferendas durante o dia, né? Enquanto se ofereciam os alimentos ao Senhor Jagannatha, Chaitanya Mahaprabhu realizava seu kirtana. Enquanto faziam a oferenda, fechava o altar, aí faziam o kirtana. Sentindo o tamanho prazer de ver o rosto do Senhor Jagannatha, Chaitanya Mahaprabhu esqueceu-se de tudo. Os devotos, contudo, levaram-no para tomar sua refeição do meio-dia. Eles ficaram a manhã toda, né? Foram lá no Netrotsava, que acontece de madrugada. Ficaram até meio-dia. Meio-dia os devotos disseram, olha, tem a praçada, é melhor ir agora. Sabendo que o festival de Rath Yatra ocorreria de manhã, todos os servos do Senhor Jagannatha duplicaram as oferendas de alimento. Ia ser no dia seguinte. No dia seguinte de manhã, Rath Yatra. Então, Krishnadas Kaviraj diz assim, acabo de descrever sucintamente os passatempos de Chaitanya, nos quais ele lava e limpa o templo de Gundicha. Vendo ou ouvindo esses passatempos, mesmo pessoas pecaminosas podem despertar a consciência de Krishna. E para terminar, o último verso sempre é o mesmo. Sri Rupa Raghunatha Pade Yara Asha Chaitanya Charitamrita Kahe Krishna Dasa.
orando aos pés de lótus de Sri Rupa e Sri Raghunatha, desejando sempre a misericórdia deles, eu, Krishnadasa, narro o Sri Chaitanya Charitamrita seguindo seus passos. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta de Sri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, 12º capítulo, descrevendo a limpeza do templo de Gundicha. Então, na próxima sessão, entraremos no capítulo 13, o Senhor dança em êxtase no Rath Yatra. Não percam! Tudo bem? Então, obrigado aí pela presença de vocês, podem compartilhar e vamos continuar essa descrição desse livro valioso, né? Muita psicologia, né? Psicologia espiritual, né? Detalhes assim muito interessantes. Jai, todas as glórias a Chaitanya Mahaprabhu, todas as glórias a Srila Prabhupada. Jai, Nitai Gaura Premanandi, Hari Bol. Hari Bol.